E sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Vigilantes no Amazonas, Valderli Bernardo. Seja bem-vindo. Parabéns, antes de tudo, pela data. Parabéns. Muito obrigado. Tá? É um prazer estar aqui com a gente, com vocês, né? Muito obrigado, Bia, aos nossos telespectadores que nos acompanham nesse exato momento. Quem é que pode ser considerado um vigilante? O que o vigilante faz? Qual é a profissão, né? O que faz um vigilante? O cidadão comum, para ser considerado vigilante, ele precisa passar pelo crivo da Polícia Federal. Ele precisa fazer um curso de formação de vigilante. Para ele realizar este curso, ele precisa ter no mínimo 21 anos de idade, não ter antecedentes criminais, estar ok com seus direitos civis e realizar um curso e ser aprovado por uma academia de formação de vigilante. A partir da homologação do curso de vigilante, que é feito pelo Ministério da Justiça, através da Superintendência de Polícia Federal, ele pode ser considerado um vigilante. A gente só está começando a nossa entrevista, mas a gente vai para um intervalo muito rápido e a gente já volta aqui falando sobre o Dia Nacional do Vigilante. É um instante só. Já de volta aqui com o Dia a Dia na Onda Digital e o meu convidado é o presidente do Sindicato dos Vigilantes no Amazonas, Valderli Bernardo. A gente prossegue aqui nossa conversa. Onde é que o vigilante pode atuar? Em que áreas ele atua? O vigilante ele não tem limites de atuação, podemos dizer assim, porque ele pode estar nas instituições governamentais, ele pode estar em secretarias, ele pode estar em escola, ele pode estar no pronto-socorro, nos prédios do Poder Judiciário, né, nos prédios do Poder Legislativo, no Executivo, nas fábricas do Polo Industrial de Manaus, ou seja, não existe uma restrição para o vigilante, desde que ele desempenhe a atividade de vigilante de forma privada, ele não pode estar na via pública, porque a via pública pertence à Polícia Militar, pertence à Polícia Federal, à Polícia Civil, aos órgãos da segurança pública, né? Nós trabalhamos de forma privada e, mais especificamente, patrimonial. Então é uma área grande de atuação. Muito grande. Só no Distrito Industrial nós podemos vislumbrar a quantidade de fábricas que nós temos aqui em Manaus, tendo em vista que Manaus é uma cidade e estado por conta do polo industrial e não se resume mais apenas ao distrito industrial. O polo ele expandiu. Nós temos fábricas no Distrito 1, Distrito 2, Avenida das Torres, nós temos fábrica além da barreira, né, da M010 da BR-174, nós temos fábricas na área do Tarumã, nós temos fábricas após a ponte sobre o Rio Negro, Felipe Dal, enfim, o vigilante ele está em todos esses locais, né? É muito grande. O nosso efetivo hoje ele é maior do que o efetivo da Polícia Militar no Amazonas. Quantos hoje vigilantes, digamos que, como que a gente fala, cadastrados, não, sindicalizados? Na realidade, nós utilizamos um outro termo. Nós temos vigilantes cadastrados na Polícia Federal, aptos a trabalharem como vigilante, porque tem o curso de vigilante e a Polícia Federal é que faz esse controle, né? Muito bem, por sinal. E nós temos aproximadamente 60 mil trabalhadores cadastrados na Polícia Federal, 8.500 por volta desse quantitativo na cidade de Manaus e juntando todo o estado do Amazonas, uma média de 10.500 vigilantes no estado do Amazonas. E como eu falei no início, né, essa profissão ela é regulamentada desde 1983. Confere? Isso, com a Lei 7.102. Com a lei. E essa lei ela estabelece critérios, né? Quais são esses critérios? Os critérios para que eu possa ser vigilante, para que o cidadão comum, a partir de 21 anos de idade, possa ser vigilante, é que ele não responda a nenhum tipo de crime, ele não pode ter antecedentes criminais e não é só, Bia, do ponto de vista da realização do curso. Porque de 2 em 2 anos, nós vigilantes passamos pelo crivo da Polícia Federal. Eu costumo dizer que nós vigilantes somos os primeiros profissionais a serem ficha limpas nesse país. Porque com o advento da Lei 7.102, lá em 1983, já dizia que nós não poderíamos ter antecedentes criminais. E é assim até hoje. Eu faço um curso de 200 horas, eu preciso estar ok perante
o Poder Judiciário, não posso estar respondendo a nenhum crime. Até porque o Estatuto do Desarmamento, por mais que eu ache que é inconstitucional, mas de certa forma ele limita, porque ele diz que quem responde a processo não pode portar arma, né? E o vigilante, se responder a um processo, ele, muitas das vezes, ele é cerceado no bom sentido, né, de realizar a reciclagem do seu curso de vigilante. Nós fazemos 200 horas de curso e 50 horas de atualização de 2 em 2 anos. Como é que é essa formação? Então é um curso, como é que acontece esse curso? Você falou que está vinculado à Polícia Federal. Justamente, a Polícia Federal existe uma carga horária de 200 horas que são distribuídas em diversas disciplinas. Segurança física das instalações, primeiros socorros, combate a incêndio, armamento e tiro, noções elementares de direito penal, segurança e por aí vai, né? E por aí vai. São várias disciplinas que o vigilante, porque eu venho cru de uma sociedade, eu não tenho nenhuma formação nessa área da segurança. Eu vou para dentro de uma academia, não tão somente como é que faz segurança. Porque fazer segurança parece ser fácil, mas não é. É muito difícil. Você tem que saber os seus limites, né? Envolve muito risco, né? Risco de vida sua, de quem você está servindo. Com certeza, o risco da nossa vida, em primeiro lugar, para depois correr o risco da vida de outrem. Por quê? Porque quando um meliante, ele busca assaltar ou fazer, ou ter alguma atividade, posso dizer assim, ilegal, num local de trabalho onde tem um vigilante, o que ele faz? Eu vou primeiro eliminar quem está capacitado e pode me imunizar, que pode muito bem me limitar nas minhas ações, para depois eu conseguir concluir o meu intento, né? E dessa forma a gente tem buscado se resguardar. Há anos que os vigilantes lutam para ter equipamentos melhores, para que a gente possa desempenhar melhor a nossa atividade. A luta dos vigilantes trouxe para nós o colete à prova de bala, que antes nós não tínhamos. A luta trouxe para nós o adicional de risco, né, que é a nossa periculosidade. E agora eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Esse projeto de lei saiu daqui da cidade de Manaus, saiu daqui do Amazonas. Foi? Então me conta essa história. Em 2003, nós discutíamos o adicional de risco de vida na nossa convenção coletiva. E aí, aquela velha briga entre capital e trabalho, chegamos a fazer uma greve. E depois de alguns dias paralisados, os empresários recuaram e nós conseguimos fechar uma convenção coletiva, inclusive com a ajuda de inúmeras autoridades, porque quando o vigilante para o seu serviço, o banco não pode funcionar. Se ele funcionar sem segurança, os usuários da rede bancária estão correndo muito risco, porque com vigilante já arriscado, imagina sem segurança, né? E a gente não tem efetivo da Polícia Militar para cobrir toda essa área. E lá, devido a essa luta de 2003, nós tivemos a ideia de apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, que trouxesse os 30% de periculosidade para os vigilantes brasileiros, né? Depois de 8 anos, o nosso projeto de lei, que era o 1033, que foi apresentado pela então deputada Vanessa Graziotin, ganhou força e nós conseguimos aprová-lo em 2012. Em 2012, aprovou o projeto que se transformou na Lei 12.740 e alterou o artigo 193 da CLT, que é o que trata sobre a periculosidade. E nós começamos a receber 30% a mais nos nossos ganhos por conta da Lei da Periculosidade, que saiu daqui do estado do Amazonas e beneficia hoje mais de 1 milhão de vigilantes no Brasil. Que legal, que legal. E dentro dessa carreira, existe também oportunidades de especialização, de você, digamos assim, no português assim mais claro das pessoas, de subir na carreira? Sim, né? Os vigilantes, eles podem fazer curso de inspetor, supervisor, eles podem e sempre fazem um curso de extensão para o transporte de valores, né? Fazem curso de extensão para o exercício da atividade de escolta armada, fazem o curso de extensão para grandes eventos. Nós tivemos aí a Copa em 2014, que tiveram jogos aqui em Manaus. Só quem podia fazer a segurança do FanFest e dentro da arena éramos nós vigilantes, porque a FIFA exigiu que fossem os vigilantes. Eles não queriam polícia armada dentro dos estádios. A polícia ficou na área externa, né, nos dando todo o apoio que nós precisávamos, mas a segurança em si
da Copa do Mundo no ano de 2014 no Brasil foi feita pelos profissionais vigilantes que nós temos. E vale dizer, vale ressaltar, Bia, que a segurança privada no Brasil é uma das mais bem organizadas no mundo, né? Às vezes a gente tem aquele comportamento vira-lata, podemos dizer assim, né? Ah, tudo que é ruim está no Brasil. Não, mas não é assim. A segurança privada no nosso país é uma das mais bem organizadas no mundo. Para isso, você vê o profissional, para ser vigilante, ele precisa ter um curso. Ele não está na esquina de rua, ele está num local determinado, ele de 2 em 2 anos passa pelo crivo da Polícia Federal, se responder a um processo ele está fora, não pode. Por quê? Porque nós temos toda essa preocupação. Nós temos o Estatuto da Segurança Privada que está sendo discutido no Congresso Nacional, está no Senado, já está praticamente aprovado, mas ainda não foi publicado, né? Por que nós discutimos o Estatuto da Segurança Privada? Porque chegou a hora de nós renovarmos. A lei é de 1983 e muita coisa já mudou. Por exemplo, o grau de escolaridade para a realização do curso de vigilante. 83 exigia até, no máximo, podia ser no mínimo a 4ª série primária. Quem é que contrata hoje um profissional vigilante com 4ª série primária? Do ensino fundamental. Eu ainda sou do tempo do primário, né? Mas no ensino fundamental 1, né? Até a 4ª série, ninguém contrata. Hoje é de ensino médio para cima, né? Eu mesmo sou vigilante, presidente do sindicato, mas eu também sou advogado, com inscrição na OAB, né? Para quê? Para mostrar que nós podemos chegar lá. E é isso que eu sempre defendo para a minha categoria. Vamos nos profissionalizar, nos capacitar cada vez mais, porque a não capacitação leva também aos argumentos de muitos empresários, de não valorizar bem com a remuneração. Então, o profissional melhor capacitado, ele pode exigir uma valorização salarial muito maior. E aquela coisa que a gente estava conversando aqui em off, que o trabalho não é fácil do vigilante. Não, de forma nenhuma. Riscos. E assim, conversando também com você aqui, só nesse primeiro momento a gente observa que a gente não conhece muito bem. Não conhece. Não conhece. A sociedade não conhece. Tanto é que recentemente nós fomos injustiçados, né? E assim, eu não estou falando aqui para jogar a pá de cal, de forma nenhuma, né? Eu sou defensor da comunicação, da boa comunicação, né? E do livre arbítrio da liberdade de expressão, tá? Mas eu acho que a gente precisa conhecer primeiro de um assunto para poder informar. Por exemplo, muitos meios de comunicação disseram que o vigilante havia cometido o suposto assassinato da servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Foi. E não era um vigilante, era um agente de portaria. Eu Mas não estou aqui falando mal dos agentes de portaria. Eu sei, estou apenas tirando a dúvida. Mas na verdade, na época, a polícia apresentou ele como um vigilante. Porque assim, ressalvadas as devidas proporções, nem todos os policiais têm o conhecimento. Eu tenho um amigo que é delegado da Polícia Federal, hoje ele está licenciado, e ele disse para mim o seguinte: ele foi um grande delegado, eu acho que assim, não querendo causar ciumeira entre eles, mas o que mais atuou, até porque ele passou mais tempo na DELESP, que é a Delegacia Especializada do Controle de Segurança Privada, que é quem fiscaliza a atividade de vigilância, e também as empresas de vigilância e transporte de valores, e também as orgânicas, que é diferente daquilo que nós estamos discutindo aqui, né? E ele dizia o seguinte: eu era delegado da Polícia Civil. Antes de eu chegar na Polícia Federal, eu lá sabia o que era diferenciar o que era segurança pública e segurança privada. Então, tem ainda muitos colegas da instituição policial que não sabem ainda qual é a diferença de vigilância privada, segurança pública, e aí ocasiona essa dificuldade. Nós fizemos um trabalho muito legal alguns anos atrás, que era o combate à vigilância clandestina, numa comissão tripartite formada pelas empresas, sindicato das empresas, sindicato dos trabalhadores e Polícia Federal. Nós conseguimos confeccionar 5.000 cartilhas e conseguimos divulgar na cidade de Manaus o que era a vigilância clandestina e como você poderia fazer para contratar uma segurança legal. Porque aí você tira o clandestino, que muitas das vezes não tem a qualificação que nós vigilantes temos, né? E você termina por eliminar um problema que no futuro pode acontecer, porque sequer este cidadão que não tem a formação que nós temos sabe manusear uma arma. E em relação a isso, vocês fazem algum tipo de vistoria? Tem como fazer isso ou não? Ou só realmente pelo meio de
de educação assim das pessoas, dessa conscientização para que não contratem, né? Na realidade, nós fazemos, e em virtude das fiscalizações que o Sindicato dos Vigilantes faz e repassa as informações ao Departamento de Polícia Federal, é que muitas das vezes surgem as fiscalizações por parte do poder público, mais especificamente da DELESP, que é a delegacia que fiscaliza e que controla a segurança privada, a atividade de segurança privada e o exercício da atividade da segurança pelas empresas de vigilância, né, no combate à clandestinidade, no combate à má prestação de serviço, para que nós possamos, né, ir controlando. Porque, veja bem, nós estamos numa área onde tem uma gama de oferecimento de estabelecimentos comerciais aqui em Adrianópolis, né? Será que todo empresário que está alocado nesta área de Adrianópolis tem condições de pagar uma segurança privada capacitada, uma empresa de vigilância? Talvez não tenha, porque é um serviço caro. Mas também, por não ter esta condição, vai contratar uma vigilância clandestina, cometendo dessa forma um crime? Não é o correto. Ou seja, tem que se encontrar o consenso. O que esse empresário pode fazer? Ele pode ir até a Polícia Federal, pedir esclarecimentos de como abrir uma empresa de vigilância orgânica e, a partir daí, ter uma autorização da Polícia Federal para ter a sua própria vigilância, certo? Essa é uma das opções que o modelo de segurança privada oferece hoje. A gente está indo aí para os 2 minutos finais da nossa entrevista, mas eu queria, para a gente finalizar, eu queria que você tirasse essa dúvida para mim. O que é segurança orgânica e o que é segurança privada? A prestação de serviço de segurança privada é feita por empresas autorizadas a funcionar com segurança privada. A vigilância orgânica é a vigilância própria, mas que depende também de autorização da Polícia Federal. Por exemplo, aqui você pode ter segurança orgânica, privada orgânica. O que você precisa? Ter uma autorização da Polícia Federal para implantar o teu vigilante aqui. Ele é teu próprio. Você pode ter uma prestação de serviço por empresa de segurança. O que você vai fazer? Você vai contratar uma empresa de vigilância para que a empresa bote um vigilante aqui para você, e aí tem lá os valores de fatura que cada empresa pratica conforme a sua intenção. Eu quero agradecer, foi super esclarecedora a entrevista, lembrando que a gente está aqui sempre de portas abertas. E já finalizando aqui, umas considerações finais bem rapidinho aqui, que o meu tempo já esgotou. Porque eu tenho um problema, eu falo demais, né? Imagina, mas eu sempre dou graças a Deus a esse tipo de entrevistado que sabe conversar com a gente. Obrigado. Eu quero agradecer, viu, Bia, e desejar um bom dia aos nossos telespectadores que nos acompanham para esse assunto de suma importância, para nós sabermos identificar o que é legal, o que é ilegal, e parabenizar minha categoria, né? Categoria de homens e mulheres que expõem a sua própria vida para salvaguardar um patrimônio que não é seu. Muitas das vezes injustiçado, muitas das vezes maltratado nos seus locais de trabalho, mas que com muita galhardia desempenham a sua atividade funcional a contento. Parabéns aos vigilantes de Manaus, do Amazonas e do Brasil. Muito obrigado. Parabéns, com certeza, nosso parabéns. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Oi? Já é o fim do programa? Mentira. Viu? Olha só, o nosso papo estava tão bom que o programa já acabou. Para ficar melhor só faltava o café. Não é? Então tá, se finalizou. Amanhã a gente está de volta com mais Dia a Dia às 9 da manhã aqui na TV Onda Digital. Ótima semana para todos vocês. Beijo no coração e até lá.